Oi pessoal, meu nome é Gabi e hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho sobre uma leitura que eu fiz recentemente que eu fiquei completamente apaixonada. E foi uma leitura avassaladora, que mexeu muito comigo, que me fez refletir sobre muitas coisas. E eu saí assim da leitura pensando, gente, todo mundo precisa ler isso também. Como assim eu não tinha lido isso antes? Fiquei realmente bem apaixonada. E, surpreendentemente, não foi um livro. Foi, na verdade, um conto, que foi o Blood Child, da escritora Octavia E. Butler, que é uma autora negra norte-americana, muito conhecida pelo seu livro Kindred, que eu não li, mas depois de ler esse conto eu fiquei assim, eu preciso ler todos os livros dela, e Kindred é o meu próximo da lista. E ela é muito conhecida principalmente por escrever histórias de ficção científica, de afrofuturismo, e aí eu fiquei muito interessada em ler esse conto dela, porque é um conto premiado. Ele ganhou um prêmio Nebula, o que não me surpreende nem um pouco, porque eu tô apaixonada, eu não consigo nem... Eu preciso chegar e falar realmente sobre o livro, né? Mas minha vontade é só dizer, é incrível, leiam apenas isso, tchau, acabou o vídeo. E vamos lá, eu vou começar compartilhando a sinopse. Nesse vídeo não vai ter spoiler, tá? Então eu vou só falar uma visão geral da história, um pouquinho das ideias que eu tive com ela, mas não vou falar tudo o que acontece, tá? Blood Child se passa em um futuro especulativo, onde os seres humanos precisaram sair do planeta Terra e se mudar para um outro planeta. Só que nesse outro planeta já existia uma espécie dominante, e o ser humano não faz como ele faz normalmente nessas histórias em que ele tenta colonizar o espaço, porque eles estavam em minoria, eles não tinham tanto poder, então eles têm que viver em uma certa harmonia com esses outros seres. E aí, esses outros seres, esses alienígenas, eles têm uma forma de reprodução um pouco peculiar. Por quê? Eles têm uma reprodução que é basicamente de uma forma parasita. Ou seja, os bebês deles, assim, tipo, as larvas deles ficam em um outro ser vivo, no caso, ficavam em animais, e aí essa larva cresce ali dentro e depois sai e se transforma naquele ser. E aí eles viviam nessa de serem parasitas nesses animais nesse planeta, só que eles eram fracos, eles estavam tendo dificuldade de se reproduzir e tudo isso assim. E aí quando chegam os seres humanos, o que é que eles descobrem? Ah, se a gente tentar se reproduzir dentro dos seres humanos, o que é que acontece? E aí o que acontece é algo muito incrível para eles, não tanto para os seres humanos. O que acontece é que eles têm um bom desenvolvimento, eles têm um desenvolvimento super saudável e ficam bem fortes se os parasitas ficam em seres humanos e nascem deles. Então, eles começam a utilizar seres humanos para reproduzir esses filhos e continuar as gerações seguintes. E aí, esses humanos, muitos deles vivem numa reserva, e aí muitos consideram até uma honra estar nesse papel de carregar essas larvas para poder continuar a geração dessa outra espécie alienígena. E aí, nessa história, a gente acompanha um menino que ele, desde pequeno, foi selecionado para carregar, né, ser o reprodutor, né? Ele iria receber a larva e aí ele iria fazer essa larva crescer dentro dele, ele iria meio que engravidar. E isso eu achei muito interessante, logo já falando assim a minha opinião, porque no final tem algumas observações da própria Octavia E. Butler, em que ela fala que ela tinha muita vontade de escrever uma história em que ela descrevesse um homem engravidando. Então é muito interessante isso, que a gente vê tipo esse menino que tá nessa situação em que ele sabe que ele vai, bom, literalmente engravidar, né, deste outro ser para um bem maior e tal, e eles cultivam essa ideia de gratidão com esses outros seres que cuidam deles e tal. E aí a história vai se desenrolando com muitos questionamentos. Adoro uma boa problematização. E aí a história começa a colocar algumas questões em jogo. Por exemplo, como é essa relação entre seres humanos e essa outra espécie? Eles realmente têm uma relação de igualdade, de parceria, ou é uma relação hierárquica? Os seres humanos estão ali propositalmente, porque eles querem realmente, eles têm vontade de estar ali, é realmente uma honra estar naquela situação, ou eles estão fazendo aquilo porque eles não têm opção, ou, enfim, essas são as grandes questões da história. A gente acompanha a história desse menino que começa enfim, diversas coisas começam a acontecer naquele dia dele, e ele começa a se questionar de algumas coisas, a colocar em questões algumas ideias que ele já tinha naturalizado, porque ele já nasceu nesse planeta, ele já cresceu dentro desse universo e com as coisas funcionando dessa forma. Então,
ele nunca tinha parado para sair daquela zona de conforto e pensar outras possibilidades. Eu achei uma história, assim, extremamente atual. Ela utiliza duas espécies para colocar em questão coisas que a gente vivencia enquanto única espécie humana. Enquanto como é que a gente olha para nossos iguais. E é aquele tipo de história que você fica com vontade de marcar tudo, sabe? Porque são frases muito impactantes, cenas muito, muito impactantes, fortes às vezes até, em que dá pra fazer tantas analogias. E nossa, eu marquei tanta coisa, eu acho que eu marquei quase o conto inteiro. E, de fato, eu fiquei muito, muito impressionada. Eu não conhecia a escrita da Octavia Butler. Foi uma história que eu não imaginava que 30 páginas pudesse ser tão envolvente, pudesse ser algo tão... sabe? E foi. E eu não me decepcionei nem um pouco, assim. Eu fiquei, na verdade, muito mais empolgada para ler todas as histórias possíveis que essa mulher tem escrito nessa vida, porque... nossa, apenas leiam Bloodchild. É isso que eu acho que eu tenho pra dizer nesse vídeo. Leiam Bloodchild, tá? Se lerem, comentem comigo, por favor, porque eu preciso falar com alguém sobre essa história, porque eu não conheço literalmente ninguém que leu essa história também. E é incrível, e é rápida, e é fluida, e é tudo que uma boa história de ficção científica tem. Sabe a vibe que eu senti lendo esse livro? Como se eu estivesse vendo um episódio de Black Mirror, sabe? Ou de alguma antologia, assim, de ficção científica. Tudo para mim. Então é isso por hoje, gente. Muito obrigada por assistirem. Se vocês curtirem esse vídeo, compartilhem com pessoas que vocês acham que possam se interessar. Se vocês tiverem interesse também, for de valor para vocês, se inscrevam aqui no canal também. E é isso. Muito obrigada por estarem aqui. Beijo.